Para onde eles vão quando partem? Essa é talvez a pergunta que mais assombra o coração humano. Quando o silêncio toma o lugar de uma voz amada, quando o vazio ocupa um espaço que antes era preenchido por presença e calor, para onde olhamos em busca de consolo? Ficamos com as memórias, com o eco de suas risadas nos corredores da mente, com um perfume vago no ar que nos faz virar a cabeça, esperando por um milésimo de segundo encontrá-los ali. Sentimos uma saudade que dói na alma, um anseio por conexão que nos faz questionar tudo o que acreditávamos saber sobre a vida e a morte. Nós olhamos para o céu, para as estrelas, para o horizonte, imaginando para qual morada de paz eles foram levados. Mas, e se a pergunta estiver errada? E se para alguns a verdadeira questão não for para onde eles foram, mas sim porque eles não conseguiram ir? E se alguns deles, por razões que nossa mente lógica mal pode conceber, permanecessem aqui, não como fantasmas de histórias de terror, mas como consciências desorientadas, presas em um eco de suas próprias vidas, acorrentadas por laços invisíveis de amor, de dor, de apego ou de remorso? A ideia arrepia porque toca em nosso medo mais profundo do desconhecido, mas também em nossa esperança mais íntima de que a vida, de alguma forma, continua. Poucos homens caminharam tão fundo nessa fronteira entre os mundos quanto Divaldo Franco. Ele não é apenas um médium. Ao longo de quase um século de dedicação, ele se tornou uma ponte viva, um embaixador da realidade espiritual que dedicou sua existência a ouvir as vozes que o ruído do nosso mundo abafou e a nos trazer as leis que governam a vida para muito além do que os olhos podem ver. As revelações que ele nos trouxe, através dos nobres espíritos que o assistem, não são contos do além. São um mapa que nos ensina sobre a geografia da alma e os motivos que podem impedir um espírito de encontrar seu caminho para a luz. Neste vídeo, inspirado na vasta sabedoria compartilhada por Divaldo, nós vamos mergulhar fundo nessas razões. Vamos explorar as âncoras psicológicas e morais que prendem uma alma à terra. Vamos entender o estado de confusão e sofrimento em que elas se encontram e como, em seu desespero, elas podem influenciar nosso mundo e nossas vidas. E o mais importante, vamos aprender sobre o poder do resgate pelo amor e sobre como construir uma fortaleza de luz em nosso próprio interior. Esta não é uma jornada para alimentar o medo, mas para dissolvê-lo com conhecimento. É uma jornada para transformar a dor da saudade em uma compreensão que liberta, tanto a nós quanto a eles. Se essa busca por respostas profundas já ecoa em sua alma, se você sente que há mais entre o céu e a terra do que nos foi contado, escreva agora mesmo nos comentários: "Quero entender o que vem depois da morte", e inscreva-se no canal. Não faça isso apenas por nós. Faça pela sua alma, que merece encontrar a paz que vem com o entendimento. Faça por aqueles de quem você sente falta, pois o conhecimento é a maior e mais sincera homenagem que podemos lhes oferecer. Fique conosco. A jornada está apenas começando. Você já se sentiu preso? Preso a um lugar, a uma memória, a uma saudade, ou talvez a um ressentimento. Todos nós conhecemos essa sensação. É como se uma parte de nós estivesse ancorada, incapaz de seguir adiante, mesmo quando o corpo se move, mesmo quando os dias passam. Agora, imagine que essa sensação não dure apenas um momento, mas se estenda para além da própria vida. Imagine que a morte não seja uma libertação, mas apenas a remoção do corpo, enquanto a alma permanece exatamente onde estava, acorrentada pelas mesmas âncoras que forjou em vida. Esta não é uma história de terror. É uma profunda lição sobre a natureza da nossa consciência, uma verdade que Divaldo Franco, através de décadas de comunicação com o plano espiritual, nos ajudou a compreender. A pergunta que devemos nos fazer não é para onde vamos depois da morte, mas sim, o que dentro de nós nos impede de partir. O primeiro grande ensinamento que os mentores espirituais, como a sábia Joana de Ângeles, nos oferecem é sobre a lei de afinidade. Não se trata de um julgamento divino, de um céu ou inferno como prêmio ou castigo. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profundo. É a gravidade da alma.
Assim como um objeto denso afunda na água, uma alma densificada por seus próprios apegos não consegue se elevar para as esferas mais sutis da vida espiritual. Ela é naturalmente atraída para a vibração que lhe é familiar, para a frequência que ela mesma emitiu durante toda a sua existência. Portanto, a permanência de um espírito junto à Terra não é uma anomalia. É a consequência direta de uma alma que se tornou pesada demais para voar, uma alma que se esqueceu de que tudo aqui é passageiro. E essa bagagem que nos prende assume formas que conhecemos muito bem. A gravidade da alma. Imagine a história de um homem, que chamaremos de Arthur. Um espírito que se comunicou com Divaldo contou que, em vida, Arthur havia sido um empresário de imenso sucesso. Sua vida era uma tapeçaria tecida com os fios do luxo. A mansão imponente, os carros importados, o poder que seu nome evocava. Ele não era um homem mau, mas era um homem adormecido. Acreditava que ele era suas posses. O toque do couro do seu carro, o sabor do vinho caro, o respeito temeroso em seus funcionários, tudo isso definia sua identidade. Quando a morte chegou, de forma súbita, ele não entendeu. Seu corpo foi sepultado, mas sua consciência, intacta, voltou para o único lugar que conhecia como seu lar. Ele tentava abrir a porta de sua antiga casa, mas suas mãos atravessavam a madeira. Gritava com seus herdeiros, que discutiam sobre a partilha de seus bens, mas sua voz era apenas silêncio. Ele via outros desfrutando de seu vinho, dormindo em sua cama, e sentia uma sede, um frio, uma fúria impotente. Arthur não estava sendo punido. Ele estava preso no museu de sua própria vida, um fantasma acorrentado não por correntes de ferro, mas pelas correntes douradas do seu apego. Agora olhe para a sua própria vida. Não precisamos ter mansões para estarmos apegados. Qual é o seu objeto de poder? É o celular que você não larga, a validação que busca nas redes sociais, o cargo na empresa que define quem você é. Ou talvez suas âncoras não sejam materiais, mas emocionais. Aquele amor que se tornou posse, um ciúme que sufoca, um cuidado que impede o outro de crescer. Ou, quem sabe, a âncora mais pesada de todas, o ódio. Aquele ressentimento antigo, aquela mágoa que você alimenta todos os dias, pensando que envenena o outro, sem perceber que o veneno corre em suas próprias veias espirituais. Divaldo nos ensina que esses sentimentos são laços energéticos. O amor-posse e o ódio corrente são as duas faces da mesma moeda. A ilusão de que podemos controlar o outro, quando, na verdade, estamos apenas aprisionando a nós mesmos. Se esta reflexão te tocou de alguma forma, faça uma pausa e comente com sinceridade. Eu desejo identificar minhas âncoras. É o primeiro passo para se libertar. Muitas vezes, a raiz de tudo isso não é a maldade, mas uma profunda imaturidade. É a alma que se recusa a crescer. A alma que se vê como vítima, que se lamenta, que reclama de tudo e de todos, sempre apontando o dedo para fora, para não ter que olhar para dentro. Esse mecanismo de defesa em vida nos poupa do desconforto da autoanálise. Mas após a morte ele se torna a própria cela da nossa prisão. O espírito continua a culpar os outros por sua infelicidade, sem perceber que o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Ele vagueia, perdido e amargo, tentando encontrar no mundo dos vivos o eco de suas queixas, a ressonância de sua dor. Mas essa busca apenas o afunda ainda mais. E o que acontece quando uma alma se recusa a soltar essas âncoras? Qual é a paisagem que ela encontra do outro lado? A resposta é o começo de uma jornada ainda mais profunda e reveladora, um estado de consciência que precisamos compreender para podermos, um dia, ajudar e nos libertar. No final de nossa última reflexão, deixamos uma pergunta no ar. Qual é a paisagem que uma alma ancorada à Terra encontra? A resposta, transmitida por mentes que viajaram por essas paragens, como o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, é ao mesmo tempo simples e aterradora. A paisagem é um espelho. O espírito não é enviado para um lugar de punição. Ele desperta dentro de sua própria criação. Tudo aquilo que ele varreu para debaixo do tapete da consciência durante a vida, a culpa, o medo, o remorso, a raiva, agora floresce ao seu redor
como a única realidade visível. Imagine acordar em um mundo onde cada pensamento sombrio seu ganha forma, cor e som, onde o ambiente é a projeção exata da sua desordem interior. Este é o estado que muitos chamam de umbral. Não é o inferno de fogo e enxofre, mas algo talvez mais íntimo e perturbador, o purgatório da própria consciência. Este não é um castigo imposto por Deus. É a lei da vida em sua mais pura expressão terapêutica. O espírito que em vida se deleitava na matéria, que se viciava em sensações e se recusava a olhar para sua própria alma, agora se vê imerso nas emanações energéticas de sua antiga existência. Os mentores descrevem isso de forma poderosa. O espírito se vê sitiado pelas visões da decomposição, não apenas do seu corpo físico, mas da decomposição moral que ele mesmo promoveu. Ele é forçado a encarar a feiura de suas próprias criações. O ódio que ele nutriu se manifesta como uma presença ameaçadora. A luxúria desregrada se torna uma sede insaciável e agonizante. O ambiente hostil ao seu redor é o reflexo perfeito de sua própria hostilidade interna. E neste espelho terrível, há um propósito maior: forçar a alma a se cansar do mal que ela mesma produz, a sentir nojo de sua própria escuridão, para que do fundo do poço ela possa finalmente sentir o primeiro e mais tênue desejo de buscar a luz. O eco do desejo. Pensemos em uma alma como Helena. Em suas psicografias, Divaldo Franco nos apresenta inúmeros casos que nos ajudam a compor essa imagem. Helena não era uma criminosa. Era uma mulher mergulhada em uma tristeza profunda, que encontrou no álcool e nos calmantes uma forma de silenciar a dor da solidão. Sua vida se tornou um ciclo de ansiedade e entorpecimento. Após a transição, ela se viu livre do corpo, mas não da dor. Pelo contrário, a dor antes abafada pela química agora gritava em sua consciência, e com ela a memória do alívio, a sede fantasma da substância que a acalmava. Ela começou a vagar, invisível, pelos lugares que frequentava, bares, festas, mas principalmente era atraída como um ímã para perto de pessoas que sentiam a mesma angústia que ela. Ela encontrou uma jovem, mergulhada em uma depressão profunda, e se aproximou, não por maldade, mas por afinidade, por reconhecer nela o seu próprio vazio. Quando a jovem bebia, Helena, em seu estado etéreo, se colava à sua energia e sentia por um instante fugaz um eco, uma lembrança da sensação de alívio. Isso é o que os espíritos chamam de vampirismo. Não o monstro da ficção, mas a alma sedenta e desesperada, tentando beber na fonte alheia a energia que lhe falta, em uma simbiose trágica que afunda ambas as almas. Este fenômeno, por mais que pareça distante, tem ecos em nossa vida diária. Pense naquelas relações que nos drenam. Aquele amigo que só aparece para reclamar, despejando seu pessimismo sobre nós e saindo mais aliviado enquanto nos deixa exaustos. Pense na nossa própria busca por distrações, a fofoca, o drama alheio, a discussão acalorada nas redes sociais. Não estamos, de certa forma, buscando nos alimentar de energias densas para preencher um vazio ou sentir uma excitação momentânea? A pergunta que devemos nos fazer é: em nossas interações, somos uma fonte de luz ou um pequeno vampiro energético, buscando inconscientemente nos outros o que não conseguimos gerar em nós mesmos? A linha é tênue, e a vigilância sobre nossas intenções e emoções é a única bússola que temos para nos mantermos do lado luminoso da vida. E no centro de todo esse sofrimento, há um motor que nunca para: a consciência. Livre das desculpas do ego e das distrações do mundo, a alma se confronta com cada um de seus atos. O remorso se torna o seu companheiro inseparável. A consciência culpada, dizem os benfeitores, é a porta aberta para o sofrimento. O espírito se torna seu próprio algoz, revivendo em um looping infinito a dor que causou, o mal que praticou. Que essa agonia mental rebaixa ainda mais a sua vibração, tornando-o vulnerável, ou pior, impelindo-o a buscar nos outros um culpado, para tentar silenciar a voz que grita dentro dele. É neste ponto que o sofrimento individual começa a transbordar. É aqui que a ponte invisível entre os dois mundos se torna um caminho de dor. E compreender como essa ponte funciona, como a influência de um espírito em sofrimento pode nos alcançar,
É o próximo passo fundamental em nossa jornada de conhecimento e libertação. Nós falamos sobre as âncoras que prendem a alma à terra. Falamos sobre o purgatório da consciência, a paisagem de sofrimento que é um espelho da mente. E agora, chegamos ao ponto onde esses dois mundos se tocam de forma mais direta e, para muitos, mais assustadora. A ponte invisível. A interação entre aqueles que partiram e aqueles que ficaram. É preciso dizer com toda a clareza, como Divaldo Franco e seus mentores espirituais repetem incansavelmente, essa interação é constante. Vivemos imersos em um oceano de pensamentos e energias que não são apenas nossos. A grande questão não é se somos influenciados, mas por quem escolhemos ser influenciados. Porque, e esta é a chave de tudo, é sempre uma escolha. A porta para qualquer influência espiritual, seja ela boa ou ruim, só pode ser aberta por dentro. O princípio que rege toda essa dinâmica é a lei de sintonia, ou afinidade. Pense em sua mente como uma estação de rádio. A cada segundo, você está transmitindo uma frequência, que é determinada pela qualidade de seus pensamentos, pela natureza de seus sentimentos e pela vibração de seus hábitos. Se você cultiva a raiva, a maledicência, o pessimismo ou os vícios, você está sintonizando sua rádio nas faixas mais baixas e densas do universo espiritual. E quem responde nessas faixas? As almas que vibram na mesma frequência, os espíritos sofredores, confusos, revoltados ou viciados, que reconhecem em você um endereço familiar, um eco de suas próprias dores e paixões. Eles não são demônios todo-poderosos, são almas em sofrimento que se conectam àqueles que lhes oferecem uma porta aberta. A obsessão, portanto, não é um ataque aleatório, é um encontro marcado pela sintonia, o drama de almas entrelaçadas. Para que isso não pareça apenas teoria, a espiritualidade, através de médiuns como Divaldo, nos permite testemunhar os dramas reais que dão origem a esses processos. Em uma de suas obras mais tocantes, nos é revelado o caso de Guillaume. Em uma reunião de auxílio espiritual, um espírito de extrema violência se manifesta, cheio de ódio por um dos médiuns da equipe, chamado Davi. Através do diálogo paciente, as cenas de um passado distante começam a se descortinar. Em uma vida anterior, na França do século XIX, Guillaume e Davi haviam sido melhores amigos, irmãos de alma. Mas Davi, em um momento de fraqueza, se envolveu com a esposa de Guillaume, Raulinda. Cego pela paixão, ele traiu o amigo e o levou a uma emboscada, onde Guillaume foi assassinado. Agora, mais de um século depois, o espírito de Guillaume, ainda preso nas garras do ódio e da sede de vingança, perseguia implacavelmente a alma de Raulinda, a antiga esposa, que estava reencarnada e sofria de graves perturbações. O algoz, a vítima e o pivô da traição, todos reunidos novamente pela lei de causa e efeito. Este caso real nos mostra tudo. A obsessão não nasce do nada. Ela tem raízes profundas, muitas vezes em outras vidas. As almas envolvidas estão conectadas por laços complexos de amor e ódio. E o mais importante, o objetivo do auxílio espiritual não era expulsar Guillaume. Era fazê-lo entender. Era mostrar-lhe que sua vingança apenas o mantinha acorrentado ao seu próprio assassino, revivendo sua dor todos os dias, impedindo-o de encontrar a paz. A proposta dos benfeitores espirituais era sublime, que ele aceitasse, em uma futura vida, nascer como filho de Raulinda, para que o amor incondicional de mãe pudesse finalmente curar as feridas da traição e transformar o ódio em perdão. Se esta verdade sobre a justiça e o amor divinos ressoa em sua alma, comente com fé. Eu escolho a minha sintonia. Este poder de influência se manifesta em vários graus. Existe a obsessão simples, quando um espírito zombeteiro ou apenas apegado nos causa um mal-estar, uma irritação, uma dificuldade de concentração. É como um ruído de fundo em nossa mente. Mas há um grau muito mais perigoso, a fascinação. Aqui, o espírito é mais inteligente e astuto. Ele não assusta, ele encanta. Ele sopra ideias de grandeza, de teorias mirabolantes, isolando a pessoa de quem possa alertá-la, fazendo-a sentir-se especial, um gênio incompreendido,
quando na verdade está sendo manipulada, caminhando para o ridículo e o desequilíbrio. E no extremo, a subjugação, quando a vontade do obsessor se impõe quase que totalmente, levando a pessoa a atos e palavras que não são seus. Mas tudo isso começa pequeno. Começa com um pensamento negativo que acolhemos, uma mágoa que não perdoamos, uma porta que deixamos entreaberta. E agora, a pergunta mais importante de todas: se esta é a realidade, o que podemos fazer? Estamos fadados a ser marionetes nesse jogo de influências? Ou existe uma forma de ajudar essas almas sofredoras e, ao mesmo tempo, nos proteger? A resposta que a espiritualidade nos oferece é um caminho de coragem e amor. Um caminho que não busca lutar, mas resgatar. E é sobre este resgate que falaremos a seguir. Diante do drama da obsessão e da realidade de almas presas à terra, a primeira reação humana é muitas vezes o medo, o desejo de lutar, de expulsar, de se defender. Mas a sabedoria espiritual, que Divaldo Franco nos transmite com tanta clareza, nos propõe uma pergunta revolucionária. Como se combate a escuridão? Você não luta contra ela. Você não a expulsa aos gritos. Você acende uma luz. O amor é essa luz. A caridade é essa luz. A compaixão é essa luz. O resgate dos espíritos em sofrimento não é uma batalha. É um ato de cura. Um ato que começa com a ferramenta mais poderosa e acessível que todos nós possuímos. Não importa quem sejamos ou onde estejamos. A prece. Esqueça a ideia da oração como um pedido a um Deus distante. Entenda a prece como um ato científico da alma. É uma emissão de energia. Quando você para por um instante e eleva seu pensamento a um espírito que sofre, seja um ente querido que partiu em desequilíbrio ou mesmo um perseguidor invisível, você não está apenas proferindo palavras. Você está enviando uma onda de energia pura, uma vibração de paz e compaixão. Os mentores espirituais descrevem esse efeito como um orvalho refrescante na agonia do sofredor. Para uma alma que vive na paisagem árida de seu próprio ódio ou confusão, sua prece chega como um momento de alívio, um instante de lucidez. Ela pode não curá-lo instantaneamente, mas pode ser a primeira fresta de luz em sua longa noite, a primeira vez que ele percebe que não está sozinho e que uma outra realidade além da sua dor é possível. A luz que dissolve as sombras. Voltemos ao drama de Guillaume, o espírito vingativo que atormentava sua antiga família. Na reunião espiritual, o dirigente do trabalho não o tratou como um inimigo. Ele o viu como um doente da alma. Enquanto o espírito se manifestava, gritando seu ódio e sua dor, a equipe de médiuns não respondia com medo, mas o envolvia em uma corrente de preces silenciosas. O dirigente então começou a dialogar. Ele não negou a dor de Guillaume. Pelo contrário, ele a validou. Nós entendemos o seu sofrimento, ele disse com a voz serena. A traição que você sofreu foi terrível. Sua dor é justa. Pela primeira vez em mais de um século, alguém ouvia e compreendia Guillaume. A couraça de ódio começou a apresentar fissuras. O dirigente então o fez refletir. Mas, meu irmão, veja o que essa vingança fez de você. Você se tornou prisioneiro daquele que o matou. Você não vive, não progride, não conhece a paz. Apenas revive, dia após dia, o pior momento de sua vida. Não acha que já sofreu o bastante? Naquele instante, tocado pela lógica, pela compaixão e pela energia amorosa do ambiente, Guillaume desabou em um choro convulso. Não era mais o vingador, mas a alma ferida, cansada de odiar. O resgate havia começado. Este processo, que parece restrito a um centro espírita, nos ensina a mais profunda lição para a vida. Quantos Guillaumes nós temos em nosso dia a dia? O chefe autoritário, o parente que nos fere com palavras, o ex-parceiro que guarda ressentimento. Nossa reação instintiva é revidar, nos defender, odiar de volta. E o que conseguimos? Apenas fortalecemos a corrente que nos une a eles na mesma vibração de dor. A lição aqui é: tente por um instante orar por essa pessoa. Não precisa ser em voz alta. Em silêncio no seu coração, envie-lhe um pensamento de paz. Peça que ela encontre o caminho dela. Você não faz isso por ela. Você faz por você.
Você se recusa a entrar na sintonia do ódio. E então, o passo mais difícil e libertador de todos: o perdão. Se você está pronto para se libertar através do amor, escreva nos comentários com o coração aberto. Eu escolho o amor que liberta. Perdoar não é dizer que o que o outro fez foi certo, não é esquecer. Perdoar energeticamente é o ato de pegar a tesoura da sua vontade e cortar o fio escuro que te liga ao seu agressor. Enquanto você guarda a mágoa, você segura uma brasa quente, esperando o momento de atirá-la no outro, mas quem se queima é você. A mágoa e o ressentimento são o ponto de conexão, a brecha na sua armadura pela qual a influência negativa continua a entrar. Ao perdoar, você se eleva. Você muda de frequência. Você retira do obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, o seu ponto de apoio. Você se cura, mas este ato de resgatar os outros e de nos libertarmos através do perdão é apenas metade da jornada. A outra metade é a prevenção. Como nos tornamos tão fortes em nossa própria luz que a escuridão nem sequer nos reconhece? Como construímos uma fortaleza de paz em nossa alma? Existe uma forma de nos tornarmos não apenas socorristas, mas faróis. E é sobre como construir essa fortaleza interior que falaremos em nosso último tópico. Nós viajamos pela dor das almas ancoradas, compreendemos a ponte da sintonia e descobrimos o poder sublime do resgate pelo amor. E agora, chegamos ao destino final de nossa jornada, nossa própria casa, nossa casa interior. A pergunta que encerrou nossa última conversa foi: como nos tornamos um farol? Um farol não luta contra a tempestade, ele não grita com as ondas, ele não teme a escuridão, ele simplesmente se firma em sua base e brilha. A prevenção contra qualquer influência negativa, a mais eficaz de todas as defesas, não é um ato de guerra, mas um ato de construção. Trata-se de construir, dia após dia, pedra por pedra, uma fortaleza de luz em nossa própria alma, um santuário interior tão sólido e luminoso que a sombra simplesmente não encontra lugar para ficar. Esta construção tem um nome, um conceito central na obra que nos chega por Divaldo Franco, especialmente através da mentora Joana de Ângeles, Reforma Íntima. Não veja isso como um fardo ou uma penitência. Veja como o maior ato de amor próprio que você pode realizar. É o trabalho consciente e diário de se tornar o arquiteto de si mesmo. É o esforço para vigiar a qualidade dos nossos pensamentos, para polir as arestas do nosso orgulho, para dissolver a ferrugem do nosso egoísmo, para controlar as más inclinações que todos ainda carregamos. Cada vez que você escolhe a paciência em vez da raiva, a benevolência em vez da crítica, a humildade em vez da arrogância, você está assentando mais uma pedra na muralha da sua fortaleza. É um trabalho lento? Sim. Exige perseverança? Com certeza. Mas cada pequeno esforço é uma vitória que fortalece seu espírito e eleva sua vibração, tornando-o naturalmente invisível e inacessível para as mentes que vivem no pântano do desequilíbrio. Um conto de duas casas. Imagine como os benfeitores espirituais podem ver duas casas vizinhas. Na primeira, reina a discórdia. As conversas são recheadas de fofoca e reclamação. A televisão fica ligada em programas violentos e fúteis. A ansiedade pelo que falta e a inveja pelo que o outro tem criam uma atmosfera pesada, acinzentada. Do ponto de vista espiritual, essa casa é como um abajur sujo e em curto-circuito. Sua luz é fraca, instável, e atrai para perto de si os insetos da escuridão. Espíritos ociosos, sofredores e viciados, que se sentem à vontade naquela frequência de desordem. Agora, olhe para a casa ao lado. Uma vez por semana, a família se reúne por 20 minutos. Eles fazem uma prece simples, leem uma página do Evangelho, comentam sobre como aplicar aquela lição de amor e perdão em suas vidas e terminam com outra prece, vibrando paz por todos. Essa prática simples, que chamamos de Evangelho no lar, transforma a energia do ambiente. Espiritualmente, essa casa brilha. Ela emana uma luz dourada, serena e quente. Essa luz forma um campo de proteção. Os espíritos perturbados não conseguem se aproximar, pois a claridade fere seus olhos acostumados à escuridão. Eles não são expulsos, eles simplesmente não conseguem ficar.
O lar se tornou um santuário. Esta fortaleza é erguida com ferramentas simples que estão ao alcance de todos. A primeira é a vigilância do pensamento. Seja o guardião na porta da sua mente. Não deixe qualquer pensamento negativo entrar e fazer morada. A segunda é a disciplina dos hábitos. Olhe com honestidade para os pequenos vícios que rebaixam sua energia. O excesso na comida ou na bebida, as horas perdidas em conteúdos inúteis, a palavra agressiva. Cada vício é uma fissura no muro. A terceira é a prece diária. A conversa sincera com o alto, que funciona como a argamassa que une as pedras. E a quarta é o estudo que ilumina, que te dá o mapa, a planta baixa para a sua construção. E se você deseja transformar seu lar em um refúgio de paz, comente com essa intenção no coração. Minha casa será um santuário de luz. Comece hoje mesmo o Evangelho no lar. É a prática mais poderosa para a higienização espiritual de um ambiente. Ao construir essa fortaleza, você fará mais do que se proteger. Você se tornará um ponto de apoio para o bem. As pessoas se sentirão em paz ao seu lado. Seus conselhos terão mais luz. Sua simples presença será calmante. Você deixará de ser um alvo em potencial para se tornar um agente de cura no mundo. A fortaleza, veja bem, não é para se isolar do mundo com medo. É para se tornar tão forte e seguro em sua própria luz que você pode se abrir para o mundo com amor, sem medo de se contaminar. Com a fortaleza erguida, a jornada não termina. Ela, na verdade, apenas começa. Porque uma alma segura e um lar de luz tem uma nova e gloriosa missão, a de simplesmente brilhar. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas na verdade estamos no limiar de um novo começo. Ao longo destes minutos, nós desvendamos juntos um dos maiores mistérios da existência, não sob a ótica do medo, mas sob a luz da razão e do amor, guiados pela sabedoria que nos chega através de almas nobres como Divaldo Franco. Nós aprendemos que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula, e que o que escrevemos no capítulo seguinte depende inteiramente do que deixamos na página anterior. Descobrimos que as verdadeiras correntes que aprisionam uma alma não são forjadas no além, mas aqui, no dia a dia, através das âncoras do apego material, do amor que se torna posse e do ódio que se recusa a perdoar. Vimos que o chamado mundo dos mortos nada mais é do que o espelho da consciência, um estado de ser onde cada um colhe exatamente o que plantou, vivendo na paisagem que sua própria mente criou. Compreendemos que a obsessão não é um ataque do mal, mas um drama de almas em sofrimento, unidas pela sintonia da dor, e que a nossa maior vulnerabilidade é a porta que nós mesmos abrimos com nossos vícios e imperfeições. Mas, acima de tudo, nós recebemos as chaves da libertação. A chave da prece, que é amor em forma de energia. A chave do perdão, que é a tesoura que corta os laços da amargura. E a chave da reforma íntima, o manual de instruções para construir, dentro de nós, uma fortaleza de luz impenetrável. Agora que você sabe disso, agora que a venda do mistério foi gentilmente erguida de seus olhos, a pergunta real ecoa em seu espírito. Como você vai viver a partir de hoje? Continuará a forjar âncoras ou começará a tecer asas? Continuará a dar poder às mágoas do passado ou usará o poder do perdão para se libertar para o futuro? A escolha, como sempre, é soberanamente sua. A vida é a escola, o tempo é o mestre, e a consciência é o livro onde cada lição é registrada. Se esta jornada tocou o seu coração e despertou em você o desejo de seguir aprendendo, de seguir crescendo, manifeste sua fé e sua decisão. Escreva nos comentários com toda a força da sua alma: estou pronto para entender a vida além da morte. Sua jornada de transformação é a missão deste canal. Cada vídeo é um passo a mais nesse caminho de luz. Assine agora para não perder o próximo degrau desta escada de conhecimento e clique no vídeo que aparece na sua tela. A próxima revelação pode ser exatamente aquela que sua alma está buscando para, finalmente, encontrar a paz. Continue conosco. Este é só o começo.